Olá, mais uma aula de ciências. Etapa 18, aula 83. Aqui nós vamos estudar os ecossistemas e as relações alimentares. Nós vamos falar muito de cadeia alimentar. Em um ecossistema, as relações de alimentação entre os seres vivos são muito importantes. Cada ser vivo tem uma forma de se alimentar. A sequência de alimentação em um ecossistema é chamado de cadeia alimentar. Mas o que é uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar é a transferência de energia de um ser vivo para o outro, através do alimento. Mas como que essa transferência de energia acontece? Vamos estudar agora fluxo de energia nos ecossistemas. O Sol é a principal fonte de energia para os ecossistemas. Os seres vivos produtores, como as plantas, que são as verduras, frutas, legumes, cereais, ervas, árvores, flores, usam a energia do Sol para produzir o seu próprio alimento. As plantas são seres produtores, pois são capazes de produzirem o seu próprio alimento. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele aproveita parte dessa energia. E se esse animal que se alimentou da planta servir de alimento para outro animal, este último animal receberá uma quantidade menor de energia. A esse caminho da energia ao longo da cadeia alimentar é chamado fluxo de energia. Observe aqui comigo um exemplo de uma cadeia alimentar. Então, nós temos lá no início o Sol, que fornece energia para o capim poder crescer. O coelho vem, se alimenta do capim. A onça vem, se alimenta do coelho. O jacaré vem, se alimenta da onça. E ao longo dessa cadeia, a energia de um alimento para o outro vai diminuindo. Quando chegar aqui no jacaré, a quantidade de energia que tinha aqui no capim já é bem menor. Agora, o mesmo esqueminha, só que utilizando desenhos. A energia do Sol serve de alimento para as plantas. Então, as plantas é a que capta a maior parte, da energia. Vem o coelho, se alimenta da planta, já dá uma diminuída na energia. A onça se alimenta do coelho, já deu uma boa diminuída da energia. E o jacaré, que vai se alimentar da onça, já deu uma boa diminuída na energia inicial que havia no capim. Então, resumindo, o Sol é a fonte de energia. As plantas produzem seu próprio alimento com a ajuda da luz do Sol. As plantas são seres produtores. Escrevi errado porque, aí trocou as letras. Porque elas produzem seu próprio alimento, contendo toda a energia captada do Sol. Os seres vivos que se alimentam só de plantas são herbívoros e também são seres consumidores, porque não produzem seu próprio alimento, como o coelho. O coelho é o consumidor primário, no caso desse exemplo nosso. Ele foi o primeiro a se alimentar do capim. A onça, que se alimenta do coelho, é um ser consumidor e carnívoro, pois se alimenta somente de outro animal. A onça é um consumidor secundário, porque nesse nosso exemplo ela foi o segundo animal a se alimentar. O jacaré, que se alimenta da onça, também é um ser consumidor e carnívoro, pois se alimenta de outro animal. O jacaré é um consumidor terciário, porque ele foi o terceiro a se alimentar. E é claro, quem se alimentou por último na cadeia alimentar recebeu uma quantidade menor de energia. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula
e aprendido um pouco sobre os ecossistemas e as relações alimentares. Não é um tema fácil, é bem difícil, e qualquer dúvida, entre em contato com a sua professora de sala. Um grande abraço!